Graça e paz, meus amados. Bom estarmos juntos aqui e refletirmos mais uma vez sobre família. E o texto que eu quero deixar com você, Ezequiel, capítulo 18, que nos diz o seguinte: Recebi outra mensagem do Senhor. Por que vocês citam este provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, vocês não citarão mais este provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto pai como filho. Aquele que pecar é que morrerá. Eu gostaria de conversar com você sobre as influências dentro da nossa casa, né? As influências que chegam dentro da nossa casa, da nossa família. E nós precisamos quebrar estas influências para que a nossa casa seja graciosamente abençoada pelo Senhor. Esse texto vai nos dizendo que cada um vai dar conta das suas escolhas, cada um vai sofrer as consequências das suas decisões, as consequências do seu pecado. É isso que esse texto está deixando para nós aqui. Mas existem certas influências que chegam dentro da nossa casa e que podem trazer danos terríveis para a nossa família. Por exemplo, muitos programas de televisão, os nossos filhos estão vendo, estão apreciando tantas coisas que não são propícias para eles. E eles estão ali vendo muitas informações, muitas coisas dentro da internet que têm chegado dentro da nossa casa. Mas não apenas isso. Quantos exemplos que não são bons exemplos também estão influenciando a nossa casa. Vai contaminando toda a nossa casa, toda a nossa família. Um filho que vê o seu pai, por exemplo, beber, ser alguém chegado à bebida, ficar embriagado. O filho geralmente tem o seu pai como exemplo, como um herói. E há uma grande possibilidade daquele filho, também na sua idade mais adulta, começar a beber e se tornar um alcoólatra. Um filho que vê sempre o pai agredindo a mãe, batendo, fazendo coisas tão desagradáveis. O casamento deste filho também poderá ser da mesma maneira. Então nós precisamos olhar para dentro da nossa casa e ver que tipo de influência nós estamos gerando dentro dela, ou que tipo de influência está sendo gerada pelos meios de comunicação. Muitas coisas, como Paulo diz, o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos. Ele dizia a respeito dele mesmo. Mas o mal está sempre diante de mim, o mal está ali, o mal, alguma coisa que está me prendendo, que está, reforçando algumas características da minha vida, vai marcando a minha vida e assim eu vou influenciando algumas pessoas, algumas situações. Quantas das vezes, irmãos, nós estamos influenciando aqueles que estão dentro da nossa casa? Às vezes, até contribuindo para que alguns estejam distantes do caminho do Senhor. Quantas das vezes, dentro de uma reunião de família, nós estamos fazendo, sabe o quê? Falando mal dos líderes, falando mal das igrejas, do trabalho da igreja, falando mal de tantas coisas. E quando aquelas crianças se desenvolvem e já podem decidir por elas mesmas, muitas das vezes, e até inconscientemente, elas estão fora dos caminhos, mas porque, na pré-consciência daquela pessoa, tem uma marca ali. Tem uma marca de muita coisa que ela ouviu e que marcou a vida dela. Meus amados, nós precisamos mudar esta realidade dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Precisamos varrer a nossa casa das más influências, de tudo aquilo que possa contaminar. Lembra que um pouquinho de fermento contamina toda a massa, Ou seja, influencia toda a massa. Um pouquinho, de uma atitude negativa pode influenciar toda a nossa casa. Assim como as influências positivas também, assim como as coisas boas também podem interferir de maneira poderosa sobre a nossa família. Meus amados, meus irmãos, são tantos males que estão atingindo a nossa casa, a nossa família,
Encontramos aí tantos casamentos derrotados, tantos relacionamentos fracassados, vida financeira que vai de mal a pior, sonhos quebrados, sonhos desfeitos, tantas frustrações, falta de amor próprio que as pessoas estão vivendo, estão enfrentando dentro de sua própria casa, vingança, desejo de vingança, traição, brigas. Tantas coisas estão influenciando a nossa família, estão desgastando a nossa casa e a gente precisa dar um basta nesta situação. Você é responsável por dar um basta nesta situação. Precisamos fechar a porta de legalidade que muitas das vezes nós damos para o adversário. Precisamos quebrar toda a legalidade que o diabo possa ter sobre a nossa vida, para trazer influências e sobre a nossa casa. Precisamos fechar esta porta, precisamos, fechar, tapar esta brecha e deixar que o adversário, esteja longe, esteja distante, não tenha domínio sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Irmãos, quantas das vezes dentro da nossa casa, dentro da nossa família, ao invés de nós construirmos pontes para sermos mais acessíveis, para nos tornarmos mais acessíveis para os nossos queridos que convivem com a gente, que moram com a gente, às vezes nós vamos construindo muros e vamos fazendo com que os nossos relacionamentos sejam tão difíceis, tão pesados, tão carregados. Às vezes somos influenciados pelo que ouvimos, por pessoas que já foram derrotadas na sua vida familiar e estão nos influenciando, como que falam. E às vezes as coisas vêm para o nosso ouvido e descem para o nosso coração e nós começamos a pensar em sair de casa, a pensar em acabar com o casamento, a ter uma vida distante, a levar a nossa vida do jeito que a gente bem entende. A família, como nós já temos dito, sempre foi um projeto divino e nós precisamos fechar toda a legalidade que o adversário possa ter. Nós precisamos quebrar, todas as influências que o adversário possa trazer sobre a nossa casa e a nossa família. E como a gente faz isso? Colocando a nossa família no altar do Senhor. Como a gente faz isso? Ao invés de escolher a maldição, a gente escolher a bênção. Não é esta a proposta bíblica para nós? Não é esta palavra que vem do coração do Senhor para nós? Não escolha o mal para a sua família, escolha o bem, porque se você escolher o bem para a sua família, você também irá bem, porque se toda a sua casa estiver bem, ela será repleta de graça e de alegria. Então, que você, em nome de Jesus, possa quebrar estas cadeias, desfazer todas estas influências. Às vezes, nós precisamos colocar as mãos no controle remoto, às vezes nós precisamos fechar a nossa boca, não é? Porque muitas das vezes as maldições saem de dentro da nossa própria boca e nós vamos amaldiçoando com palavras, que vão caindo sobre a vida de alguém. Também são sementes do mal. Seu vagabundo, miserável, você não presta, preguiçoso. E essas coisas a gente entende que um dia podem frutificar. Abençoe com as suas palavras, abençoe com as suas atitudes. É a sua casa, é a sua família e que todos possam ir muito bem. A palavra que eu deixo para você é a palavra que diz o seguinte: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação vai ser sustentada sobre a sua família quando você e a sua casa estiver debaixo da graça e do poder de Deus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há uma bênção para a tua casa, há uma bênção para a tua família. O Senhor tem palavras de bênção sobre a sua casa e não palavras de maldição. Deus não mudou, Deus ele continua sendo o mesmo.
Então é tempo de darmos valor às coisas do Senhor, de colocarmos para fora toda e qualquer influência que possa dominar o nosso querer, dominar a nossa vontade, sem que ela esteja alinhada com a vontade do Senhor. É tempo de libertarmos as nossas famílias das cadeias que estão sobre ela. É tempo de fechar as brechas e encerrar o ciclo que o diabo tinha sobre a nossa casa. Vamos blindar a nossa casa. Vamos fazer com que a nossa casa seja sempre visitada pela graça e pelo poder de Deus. Que a sua família seja ricamente abençoada por Deus. Que toda a influência maligna, tudo aquilo que sutilmente chega e começa a causar confusão dentro da sua casa, caia por terra em nome de Jesus. Que você possa declarar que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fique na paz.